Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conhecer e Compreender a Síndrome de Cushing, como diagnosticar. Para este episódio temos connosco o Dr. Luís Miguel Cardoso, endocrinologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que nos irá explicar então como é que se diagnostica esta síndrome. Obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação. Doutor, como é que se diagnostica a síndrome de Cushing? Como vimos no podcast anterior, o primeiro passo para o diagnóstico da síndrome de Cushing passa pela suspeição clínica. Depois, seguem-se investigações a dois níveis. Num primeiro nível, que visa, sobretudo, confirmar o hipercortisolismo, e, num segundo nível, está mais focado na localização da origem da etiológica deste hipercortisolismo, seja a nível hipofisário, a nível da suprarrenal ou ectópico. Esta investigação diagnóstica é muito complexa e exige, por vezes, repetições dos exames ou mesmo a sua realização em internamento. Doutor, e quais são então os exames recomendados para diagnosticar o excesso de produção de cortisol? Portanto, inicialmente nós podemos utilizar qualquer um dos seguintes três testes, seja o cortisol livre urinário numa urina de 24 horas, seja o cortisol salivar entre as 23 e as 24 horas ou a prova de frenação noturna. Não obstante, alguns destes testes podem ser utilizados em detrimento de outros em determinados contextos clínicos ou em determinadas populações, como é o caso, por exemplo, das mulheres que tomam contraceptivos contendo estrogénios, que na prova de frenação noturna, cerca de metade delas pode apresentar resultados falsos positivos. Neste mesmo contexto, os doentes com epilepsia que façam antiepiléticos também podem apresentar resultados adulterados na prova de frenação noturna, pelo que esta não será a melhor hipótese nestes doentes, podendo nós utilizar o cortisol livre urinário ou o cortisol salivar. Por outro lado, nos doentes com insuficiência renal ou nos doentes que apresentam um incidentaloma da suprarrenal, a prova de frenação noturna revela-se uma escolha mais razoável, uma melhor escolha, portanto. E como proceder após ter um resultado positivo? Perante um resultado positivo colhido nas condições acima referidas, atendendo às especificidades da população em causa, nós, de seguida, deveremos excluir as situações fisiológicas não neoplásicas que também cursam com hipercortisolismo. Após esta exclusão, o doente deve ser referenciado para a endocrinologia, caso haja um teste, uma prova positiva, e a endocrinologia, de seguida, irá realizar uma das provas, uma ou mais das provas acima mencionadas, ou outra que entenda necessário, porque por vezes, de facto, é necessária uma abordagem diagnóstica bastante complexa. Convém também lembrar que nas situações em que o quadro clínico seja muito sugestivo e as provas diagnósticas sejam negativas ou discrepantes, o doente deve ser referenciado na mesma para a endocrinologia, uma vez que há formas cíclicas de Cushing que devem ser abordadas convenientemente, e outras situações em que, por algum motivo, o teste possa não ter sido realizado na melhor condição, seja laboratorial, seja na própria escolha dos testes, como referimos acima. E é aqui que termina a avaliação diagnóstica? Não. Como já mencionado, a abordagem diagnóstica faz-se a dois níveis. No primeiro nível, a confirmação do hipercortisolismo, que já foi feita previamente. Um segundo nível visa identificar a localização desta causa de hipercortisolismo. E para tal serão realizados vários testes, nomeadamente, por exemplo, o doseamento da ACTH, estudos imagiológicos dirigidos à suprarrenal ou à hipófise, ou mesmo um cateterismo dos seios petrosos, tendo em vista, de facto, a sua localização ao nível hipofisário, suprarrenal ou ectópico, porque, de facto, é esta localização que nos vai orientar a terapêutica subsequente e, como tal, é muito importante.
Muito obrigada, Dr. Luís Miguel Cardoso, pelo seu contributo. Chegamos assim ao final deste segundo episódio do podcast Conhecer e Compreender a Síndrome de Cushing, como diagnosticar, no qual falámos sobre como é que se chega então ao diagnóstico desta síndrome. Obrigada por terem assistido e esperamos por todos no próximo episódio. Até lá!